Boa noite, pessoal. Vamos lá. Ontem eu fiz um vídeo explicando como criar um pool de recurso considerando apenas um turno de trabalho. Agora vamos fazer o mesmo exercício, porém com um adendo, que é considerando dois ou mais turnos de trabalho. É um pouco diferente e com detalhes importantes a separar para que vocês não caiam no erro de um trabalho de um turno com um trabalho de dois turnos. Tem muita gente que trabalham, já tem 15, 20 anos no planejamento e não sabe usar essa ferramenta de turno de trabalho, como configurar o pool de recurso para isso. Então vamos lá. Primeiro ponto, pessoal, é que o calendário do projeto, uma vez que você trabalhe no turno, não pode mais ser um calendário diurno. Você tem que fazer um calendário que abranja ou corresponda à soma dos turnos que você vai criar, né? Você não pode criar um calendário de 10 horas, onde dois turnos seus já equivale a 16 horas. Então você tem que ter um calendário equivalente para essas 16 horas e assim configurar o seu recurso lá no pool de recurso, somando as 16 horas que você tem nos seus dois turnos. Então você não pode estar com um calendário que não corresponda à lógica dos dois turnos de trabalho que você vai estar demandando no seu projeto. Então é uma premissa muito simples isso e lógica. Então não acredito que ninguém tenha a necessidade de não entender ou querer esmiuçar essa questão. É muito simples isso. Então, se eu vou trabalhar com dois turnos, são 16 horas, ou se são 14 horas, dois turnos de 7, dois turnos de 5, dois turnos de 9 horas, ou quatro turnos, né, de 6 horas, ou três turnos de 8 horas. Para isso, a primeira coisa que você tem que exercitar nos seus turnos são os calendários e os calendar shift. Você não pode criar só o calendário. Na Enterprise, você tem lá a questão do calendário, que você vai criar o seu calendário, Modify lá. Já falei sobre esse vídeo aqui, então não vou entrar muito no detalhe de como criar suas horas, deixar tudo direitinho aqui, as horas trabalhadas, configurando para que ela dê um total de horas no seu turno. E se você, depois que você colocar a sua quantidade de horas, que aqui está dando 7, então seria um calendário para diurno. Mas se eu vou trabalhar num calendário de 24 horas, ou um calendário de 18 horas, 20 horas, eu tenho que criar um e modificá-lo para que atenda essa quantidade máxima de horas que eu vou representar nos meus turnos. Então, após fechar esse calendário, vocês têm que fechar aqui o famoso Resource Shifts. É aqui que você constitui de como serão os seus turnos, se são 2, 3, 4 ou mais. Eu posso gerar N turnos, desde quando cada turno seja realmente a necessidade dele. Porque o dia só tem 24 horas, então você pode dividir essas 24 horas nas frações que vocês desejarem. Então, a divisão será feita assim, ó. Vou pegar qualquer um desses shift aqui e vou criar adicionar um novo aqui. Nesse novo, eu vou chamar aqui de, sei lá, 3 turnos. Vou chamar aqui de 3 turnos, para ficar mais simples o entendimento. Semelhante a esse até que está aqui em cima, mas vamos configurar esses 3 turnos aqui. E aí agora vamos lá em Modify. E aqui você tem as 24 horas do dia. E você vai definir
os seus 3 turnos. Aqui eu só tenho um turno, 24 horas. Aí você vai criar o segundo no botão Add e mais uma vez no botão Add o terceiro. Se você quisesse 4 turnos, ia clicando aqui, 4, 5 e assim sucessivamente. Porém, a somatória dos turnos que vocês adicionarem aqui vai ter que fechar as 24 horas. Você percebe que ao adicionar os turnos, ele foi dando uma hora aqui e deixou 22 para cá, que tem que ser as 24 horas. Não pode, ele não vai te deixar você inserir quantidade de shift aqui, ó, sem que ele não divida isso, certo? Então, se quiser deletar algum outro turno, você pode estar deletando e ele vai estar adicionando, mas sempre vai fechar as 24 horas isso automaticamente. E aqui você vai pôr, no caso, começa das 0 horas até o seu turno começa das 0, aqui começa a 8 e aqui vamos botar aqui 8. É porque aqui já está 8. Observe só, pessoal. Eu estou tentando botar 8 aqui, mas foi até bom acontecer isso. Esse daqui está com 8 horas, então ele não consegue deixar no mesmo horário. Ele só consegue se você botar aqui até 7, tá vendo? Então, antes de fechar isso, você vai e estende a hora daqui. Então, já sabe que às 16 horas seria o último turno. Então, aqui você consegue colocar as 8 horas. E aí fecha 8 horas para cada turno, né? E aqui ele vai, se o seu turno inicia às 0 hora, ótimo. Se não, coloca o horário que inicia, né? Lembrando que se no meu turno aqui ele começa às, vamos supor, 18 horas, né? Vamos botar 19 horas, né? 17, 19 horas, 7 da noite. Então, nas 19 horas, aí no próximo turno, vamos dizer que ele pegue aí 8 horas para frente. Então, às 3 da manhã aqui, e aqui das 3 às 11 da manhã. Pronto. Então assim vai depender de quando inicia o seu primeiro turno. Aí vocês ajustam, ficam aí a critério de vocês. Mas se são 3 turnos, são 8 horas para cada um, né? Então assim a gente define, fecha o esquema de como vai ser montado os 3 turnos e pode fechar que ele já está criado, configurado o Calendar Shift. Resource, né? Resource Shift. Vamos lá. Dando continuidade aqui naquele pool que nós tínhamos criado no vídeo anterior, agora nós podemos, além daquela criação que foi feita, toda a configuração para um turno, agora nós podemos dizer qual Shift Calendar esse recurso poderá ser associado. Como eu criei lá o Shift, eu posso agora adicionar ou inserir, né, o turno, e aí ele passa a ser usado aqui. Então o que acontece? Como eu criei 3 turnos, aqui eu tenho turno 1, turno 2, turno 3. Se eu deixar do jeito que está aí, observe que na mudança, pessoal, ele sempre está 9 recursos a partir do dia 29 de janeiro até final de fevereiro e 4 recursos a partir do mês de março, indeterminadamente. Mas se eu quiser mudar isso no segundo ou no terceiro turno, eu mudo. Vamos imaginar que no primeiro turno eu vou manter essa quantidade e que o primeiro turno seja o meu ADM, né? Mas no segundo turno eu não vou trabalhar com essa quantidade de gente a partir desse horário. Eu vou trabalhar apenas com 5
nesse, e a partir de março eu só vou trabalhar neste turno com 2 pessoas. E no terceiro turno eu também não vou trabalhar com 9, vou trabalhar apenas com 2 pessoas e aqui trabalhar com uma pessoa. É o último turno. Isso não necessariamente tem que ser sempre diferente, pode ser as mesmas quantidades, se tiver a mesma demanda, é claro. Então, fazendo isso, ao sair da seleção de caldeireiro para soldador, eu posso fazer a consideração dos turnos. Porém, como eu não inseri o Shift Calendar, ele não sai do 1, tá vendo? Estou clicando, ele não sai. À medida que eu vou lá e associo o Shift Calendar, a partir de agora, ele vai considerar o Shift que foi criado e eu posso estar mudando os turnos e assim fazendo as alterações nas quantidades que eu desejar. Ao voltar para o caldeireiro, observem você que ele só volta sempre no Shift 1, te exibindo a quantidade do Shift 1. Se eu modificar para o turno 2, eles já vão me mostrar os dados que eu planejei para esse turno. Não foram mais 9 caldeireiros a partir do dia 29 de janeiro, e sim 5, e não mais 4 caldeireiros a partir de 1º de março, e sim 2. E da mesma maneira, o terceiro turno, como foi alterado. Então, quando vocês colocarem alocação de recursos no Primavera, aquela atividade, como está rodando 24 horas, o Primavera vai entender que a partir do horário tal, ele não tem mais 9 caldeireiros, ele só tem 5. Então ele não vai alocar 9 atividades ou 4 atividades mais. Ele vai alocar apenas 2 no máximo, porque você tem 5 caldeireiros ou 3 atividades onde cabe apenas um caldeireiro, né? E algumas de fato não precisa de 2, né? Então assim, essa particularidade de configurar o Shift Calendar para mais de um turno é simples desta forma, mas não podemos esquecer de criar o Resource Calendar Shift e associá-lo aqui no pool de recursos, porque se vocês não puserem, criou o shift lá e não associou o Shift aqui, ele não vai abrir os outros turnos para que você faça alguma alteração de quantidades, né? E se você fez o seu planejamento, seu projeto, colocou o Shift Calendar para 3 turnos, mas o seu calendário que você vai associar ao seu projeto, ele não tiver o calendário de 24 horas, também não, você está conflitando, né? Então tem que entender que o turno que eu vou colocar lá tem que corresponder ao calendário que você tem que criar. Isso é bem óbvio, né? Mas às vezes as pessoas se passam nesse detalhe, mas prestem atenção nisso, não pode errar, porque ele tem que estar harmonioso. Você tem que fazer um calendário onde comporte de fato os turnos que você criou no Shift. Se eles não estiverem se conversando, você não vai conseguir obter o resultado do Primavera que ele possa te dar. Então fica aí a dica para o segundo vídeo, fechando aí a condição de como configurar o pool de recursos para os serviços ou os projetos de um turno no vídeo anterior, e nesse vídeo para os serviços de 2 ou mais turnos. A configuração é a mesma, beleza? Boa sorte aí a todos